Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Energia 360, o podcast do grupo O Setor Elétrico. Meu nome é Flávia Lima, sou diretora aqui do Instituto Setor Elétrico e juntamente com meu colega Ed Freitas, editor-chefe da revista O Setor Elétrico, conduziremos a conversa de hoje. Muito bem, Flávia, obrigado. Sejam todos bem-vindos. E nesse episódio de hoje, vamos falar sobre dois temas muito interessantes, né? Que são a internet das coisas e a inteligência artificial, e sobre como essas tecnologias estão transformando profundamente o setor elétrico, trazendo mais eficiência, mais dinamismo, automação e inteligência, né? Como o nome já diz, para toda a cadeia produtiva do setor elétrico e o sistema elétrico de potência como um todo. Pois é, Flávia. Com o uso das ferramentas de IA, as empresas do segmento de GTD estão conseguindo gerar e analisar grandes volumes de dados por meio de dispositivos de IoT, permitindo previsões mais precisas de demanda, detecção de falhas e otimização das operações das redes elétricas. E este é o nosso ponto de partida, para a conversa de hoje. A ideia é entendermos como esses sistemas baseados em IA ajudam a tomar decisões automatizadas em tempo real, tornando as redes mais resilientes, adaptáveis, especialmente diante do crescimento das micro-redes, e da geração distribuída, que é um desafio adicional para o segmento elétrico brasileiro. Isso aí. E para responder essas e outras perguntas, a gente tem aqui conosco dois especialistas no tema. O primeiro deles é o André Si, atualmente é fundador e managing partner da Future Smart Solutions, que é uma empresa especializada em inteligência artificial. Além da sua carreira executiva, André também acumula experiência como professor de MBA na Universidade Federal Fluminense, onde ele contribui para a formação de empreendedores e profissionais que estão aí antenados ao futuro. É um prazer estar com vocês e dividindo aqui a mesa redonda com a Laor Neto, grande parceiro aí da NVIDIA. Certamente vai trazer muitas novidades e muitas curiosidades aí sobre aplicações de IA no setor elétrico. Obrigado. Beleza, bem-vindo, André. E também contamos aqui conosco, com a presença do engenheiro Alaor Neto, que possui mais de 2 décadas de experiência em tecnologia. Atualmente atua como gerente de negócios da NVIDIA, liderando as operações para a vertical de energia. Além disso, é responsável pelas iniciativas de software na América Latina. Bem-vindo. Muito obrigado, Ed, Flávia, meu amigo André. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Em nome da NVIDIA, agradeço imensamente o convite de estar participando aqui junto com vocês. Bom, obrigada, Laor, obrigada, André. Eu queria começar aqui nesse nosso bate-papo com uma pergunta que ela é ampla, mas eu queria começar aqui pelo André. Eu queria que você desse um resumo, assim, uma introdução, vamos dizer assim, né? Como é que a inteligência artificial, André, está sendo aplicada atualmente no setor elétrico e para quais finalidades? A resposta a pergunta é bem ampla, mas se você puder dar uma introdução aí para a gente ir esquentando aqui para o nosso tema. Exato, Flávia. Assim, a sua pergunta é ótima, porque mostra um pouco do potencial da IA em todos os setores da sociedade, né? Mas aqui, naturalmente, a gente vai estar aí falando do setor elétrico, seja em geração, seja em transmissão, seja em distribuição, né? Então, a IA, a gente sabe aí que ela tem o potencial de revolucionar a sociedade e a indústria, né? Como a gente conhece, como a gente conhecia até bem pouco tempo, né? Essa revolução já está em andamento, e no setor elétrico é diferente. Então, ela é um conjunto de soluções, um conjunto de tecnologias que praticamente atendem a todas as demandas do setor elétrico. Tá? Então, a gente pode falar isso, só para mencionar algumas. Tá? Relacionadas à qualidade, a qualidade, né, da entrega de energia, operação e manutenção, né? Então, como ser mais eficiente nessa operação e na manutenção dos sistemas energéticos, né? Toda a questão de inventário, então a gente está falando aí de gestão de ativos, né? E como fazer esses ativos serem mais eficientemente usados, né?
Falando em eficiência, não poderia deixar de mencionar a questão da eficiência energética, né? Como pode haver menos perdas, né? Desde a geração, né? Passando pela transmissão e na distribuição de energia para os consumidores finais, né? Então, só para mencionar aqui, né, algumas poucas áreas, né, e exemplos de aplicação da inteligência artificial, tá? Se eu fosse mencionar todos, a gente não daria em um episódio somente aqui do nosso podcast, tá? Mas a ideia aqui é a gente explorar um pouco mais detalhes alguns desses exemplos que já trazem aumento de produtividade, melhoria de eficiência, redução de custos e benefícios em termos de qualidade para toda a sociedade, não somente para as empresas que atuam no setor. Flávia. Perfeito. Aproveitando, então, o seu gancho, né? Você falou aí no âmbito da IA, então já podemos devolver aqui a pergunta para o Alaor, que poderá nos falar um pouco mais como a IoT, né? Quais os seus impactos no setor elétrico, né? Que também caminham juntinhas aí, como isso está impactando o nosso segmento. Maravilha, acho que a internet das coisas, o IoT, né, ele está muito ligado aí à inteligência artificial, acho que a gente está associado ao outro hoje, mas falando especificamente do IoT, é algo que já vem implementado, já vem sendo implementado no setor elétrico há bastante tempo, né? Então, primeiro, acho que o André tocou um pouco nisso, a questão aí do sensoriamento. Então, você precisa sensoriar, porque no final do dia, até para a própria aplicação de IA, tem uma coisa que ela é a matéria-prima para poder a gente ser preditivo, fazer análise, qualquer coisa do tipo, que se chama o quê? Dado. Sem o dado, sem essa informação, eu não consigo dar o passo seguinte. E como é que na borda, no IoT, eu consigo isso? Através da internet das coisas. Então, é colocando sensores na borda, né? Esse é um primeiro ponto. E o segundo, acho que bem tradicional, isso remete já a mais de 10 anos, né? Eu acho que é uma das grandes aplicações do IoT e misturado à inteligência artificial, é a questão da visão computacional inteligente. Então, se a gente remete lá para o ano lá de 2010, 2012, quem deve se lembrar das redes neurais convolucionais, onde você conseguia fazer a segmentação de imagem, assim por diante, essa, entre aspas, brincadeira começou mais ou menos nessa época, é algo que já começou a ser aplicada nisso para quê? Para exatamente detecção de anomalia, para ver se tem algum defeito, até para a parte de segurança. Então, essa visão computacional ela já vem aplicada com os modelos lá tradicionais, citei o exemplo aqui de redes neurais convolucionais, mas que isso vem trazendo aí, evoluindo drasticamente ao longo do tempo, com o advento de inteligência artificial generativa, entre outras tecnologias, e isso ajudou bastante, né? A gente vê bastante evolução nesse sentido. Então, visão computacional inteligente, a questão do monitoramento, né? Na borda, e aí tem um exemplo muito interessante voltado para a IoT, que são os smart meters, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? São exatamente os smart meters, e o próprio nome já diz, ele ser inteligente, ele tem uma inteligência na borda, então ele tem que sensoriar, ele tem que entender o que está acontecendo na rede e ele ter uma ação, ele ser preditivo, ele ter uma automação. Então tem vários exemplos aí que a internet das coisas ela está ajudando no setor elétrico. Legal, Alaor. E eu queria voltar aqui para o André, mas eu vou pedir para que o Alaor também complemente, uma vez que a NVIDIA tem uma atuação global, né, e com certeza tem muita experiência para compartilhar de projetos, soluções implementadas fora do Brasil. E minha pergunta justamente vai nessa linha, né? Considerando esse cenário global, como é que a gente está em relação aos países mais desenvolvidos? Podemos falar de inteligência artificial e também de IoT, né? De uma forma geral, assim, comparativamente, como é que estamos, como é que está o Brasil e como é que esses outros países têm trabalhado essas novas tecnologias, assim, o que vocês têm visto? Flávia, essa sua pergunta é muito interessante e eu acho que ela cabe bem aqui ao nosso momento atual, né? Eu e o Alaor, a gente teve em alguns dos eventos mais importantes do setor de IA, de tecnologia, de forma geral, e energia. Tá? Então, em março, eu pude ficar aí durante 4 semanas seguidas lá, em 4 eventos. O primeiro foi o SXSW, né, o South by Southwest, que é considerado o maior evento de inovação aí do mundo, um grande festival, né? Depois eu fui para o GTC da NVIDIA, né, que é o evento mais importante de IA do mundo, né, onde
grandes anúncios, grandes lançamentos são feitos por essa que é a maior empresa de IA do mundo. Tive também no CERAWeek, que é um evento bem executivo, né, do setor de energia, que é organizado pela Standard & Poor's. E para fechar, eu tive na Distributec, talvez seja a maior feira aí do setor de distribuição de energia do mundo. E em todos eles, né, não poderia de ser o tema mais mencionado e mais falado exatamente a questão de inteligência artificial. Tá? André, esses 4 eventos foram nos Estados Unidos? Os 4 eventos foram nos Estados Unidos. Né? Ah. Então, e aí, fazendo esse paralelo com o nosso momento atual aqui no Brasil, né, que aí a tua pergunta, assim, me surpreendeu, de certa forma, tá? Porque a gente não está num momento muito diferente dos deles. Tá? Em que sentido? Tá? É óbvio que, tá, em termos de infraestrutura tecnológica, os Estados Unidos é o líder global, né? A gente tem aí em paralelo correndo a China, querendo tirar esse título dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos ainda é o berço da tecnologia. Se a gente falar em Vale do Silício, então, né, todos conhecem aí que é o berço da inovação e da tecnologia em nível global, tá? E também da inteligência artificial, tá? Mas é óbvio que eles estão à frente, né, em termos de inovação, em termos de infraestrutura, em termos de potencial de investimento, né, para que essas tecnologias elas sejam desenvolvidas e novas tecnologias sejam criadas, né, e evoluídas, tá? Mas em termos de aplicações para o setor de energia, a gente não está tão defasado assim. Tá? E aí eu vou citar um exemplo, especificamente do setor de distribuição de energia, tá? Que é um setor que a Future atua muito fortemente. Então, a gente percebeu que existem sim tecnologias que a gente desenvolveu aqui no Brasil, onde há concorrência de empresas americanas, tá? Empresas americanas que atuam no mercado global, tá? Porém, nós temos mais números em termos de aplicação dessas tecnologias, de operacionalização, do que essas próprias startups americanas, tá? Boa parte, tá, desse cenário é porque o mercado de distribuição de energia no Brasil ele é muito mais centralizado, né? Então você tem poucos e grandes grupos, né, que detêm áreas enormes de concessão de distribuição de energia no Brasil, e o Brasil é um país de dimensões continentais, então uma solução para um grande grupo de energia ela pode impactar dezenas de milhões de consumidores. E o mercado americano de distribuição de energia ele é muito mais pulverizado. Você tem aí uma ordem de grandeza de milhares de empresas de distribuição de energia. Né? O mercado é um mercado muito mais livre, ou seja, o consumidor ele pode escolher a distribuidora a qual ele quer comprar a sua energia, né? Falando do consumidor final. Coisa que aqui no Brasil a gente ainda não pode. Então, isso faz com que as soluções que a gente tem desenvolvido aqui no Brasil, em parceria com a NVIDIA e outros grandes parceiros, tenham um impacto muito maior em termos de eficiência e aumento de produtividade para toda a sociedade. Tá? Então, eu acho que a gente tem muitos casos interessantes, importantes e relevantes, sim, a nível global. Né? Então, a gente, às vezes, fica com um pouco daquela síndrome do vira-lata, né? Que tudo aqui não funciona, né? Aqui é uma bagunça, né? E a gente é um país ainda em desenvolvimento, né? Em alguns pontos, né? De fato, né? Nós somos brasileiros, a gente conhece bem o ambiente que a gente vive, mas a gente tem sim muita aplicação e muito resultado para trazer, tá? Que até surpreende também os americanos lá. Quando eu trouxe alguns números, né? As empresas falam, nossa, mas como é que vocês conseguiram isso lá no Brasil? Me explica aqui um pouco para ver se a gente consegue fazer o mesmo aqui no mercado americano.
E André, antes de eu passar aqui para o Alaor, ver se ele quer complementar, mas não sei se você concorda, mas o setor elétrico ele tem cada vez mais adotado novas tecnologias assim de uma forma mais rápida do que era há 30, 20 anos atrás, né? Então, essas novas tecnologias acabam ganhando mais espaço, apesar de ser um setor muito regulado e que precisa de, enfim, passar por alguns critérios, de ter aprovações aí, mas me parece que cada vez mais o setor tem se comportado de uma maneira muito mais atenta a todas essas novidades e adotado novas tecnologias, experimentado mesmo, né, muito mais rapidamente, com uma dinamicidade que não se via algumas décadas atrás, concorda? Concordo, Flávia. Sim, eu acho que o tema inovação é um tema que já tem alguns anos que se tornou estratégico em todas as companhias do setor elétrico, né? Então, as companhias, os executivos, têm total ciência de que se elas não inovarem, não investirem em inovação, elas vão perder competitividade e vão se tornar obsoletas em pouco tempo, né? Principalmente em temas relacionados a IA, né, e essa evolução, esse ritmo, né, tecnológico cada vez maior, né, onde novas tecnologias surgem praticamente a cada semana. Tá? Então, sim, as empresas brasileiras estão atentas, embora a gente saiba, como você falou, é um setor regulado, é um setor historicamente conservador, comparativamente a outros setores. Né? A gente, por exemplo, tem um setor financeiro, um setor bancário, né? Que ele historicamente ele é muito ágil e sempre foi muito aberto à inovação, né? Mas o setor de energia ele tem seguido essas inspirações boas no mercado brasileiro e tem sim se mostrado muito aberto à aplicação de novas tecnologias. Então, na prática, isso significa que a gente tem visto aí muitas oportunidades para aplicação de novas tecnologias, para provas de conceito, para projetos piloto, para testes. Né? Então, hoje não há uma única empresa no Brasil do setor de energia que, quando a gente fale de IA, né, não se interesse, não queira, no mínimo, testar alguma solução que a gente tenha desenvolvido. Um setor bem dinâmico, né? Vamos passar aqui então para o Alaor, não só complementar essa fala sua, né, sobre como estamos em uso de IA em relação aos países mais desenvolvidos do mundo, que a gente gostaria de ouvir também as impressões dele, e já poderia emendar com a próxima pergunta, Alaor, que é como a IoT e a IA estão contribuindo para a previsão de demanda de energia e otimização do consumo por parte dos consumidores finais, né? Então, gostaríamos que você falasse um pouco sobre isso e também complementasse aí antes um pouco a fala do André, se você desejar. Com certeza, quero complementar. Primeiro, dizer que eu estou 100% alinhado com o que o André acabou de externar aqui, compartilhar conosco, e complementando, assim, então, na NVIDIA, a gente tem um time global de energia, então eu tenho visibilidade, né, do que acontece não só nos Estados Unidos, Europa, Ásia, a gente consegue trocar muita informação e ver onde que tem maior nível de maturidade ou não. E aí, mais uma vez, concordo com o André, a gente não está atrás, tá? Eu acho que a gente, ainda que tenha os nossos desafios, principalmente econômicos e tudo mais, mas por conta da estrutura e incentivo da própria ANEEL, por exemplo, para pesquisa e desenvolvimento, a gente tem soluções, entre aspas, tropicalizadas muito interessantes, que são pioneiras versus o que é feito lá fora. Então, quando eu comentei lá a questão de visão computacional inteligente, você pega as próprias soluções que a Future desenvolveu, são as soluções bem interessantes e até mais avançadas do que a gente vê nessas grandes feiras lá fora, tá? Assim, é um bom exemplo. E olha só, não precisa remeter a 10, 20 anos atrás, mudou muito não. Se você remeter a 3 anos atrás nessas principais feiras, pouco se falava em inteligência artificial. O André teve comigo, né? Ele comentou aí, principalmente nesse ano, né, André? Assim, eu não sei qual foi a empresa, qual foi a startup, qual foi o parceiro que não falou de IA. Então, hoje a IA, ela permeia, ela está para o mundo inteiro, para todo mundo, por quê? E aí eu acho que a gente tem aqui a NVIDIA uma posição de vanguarda, né, e protagonismo, porque a gente, de alguma forma, a gente fez a democratização do uso de inteligência artificial. Como? Não só através de plataformas de computação acelerada, então, aí remetendo aí ao gancho lá do IoT com inteligência artificial na borda, mas a gente tem plataforma chamada Jetson, por exemplo, que facilita isso,
que é o Jetson? No final do dia ele é lá um componente que ele vai estar próximo de uma câmera, que ele vai estar próximo de um drone, que ele vai estar próximo do IoT, para poder fazer a inferência, né? Então a gente tem que separar o treinamento de uma rede neural para a inferência de uma rede neural. Aqui eu estou falando da inferência, né? Então o modelo foi treinado e eu preciso que ele execute de forma ótima lá na borda, lá perto da câmera, lá perto do drone, e tem essa plataforma que facilita para isso, que é essa plataforma Jetson. Mas não é só componente de hardware. Tem todo o stack de software open source, então aí vem a democratização, que aí a gente coloca isso na mão da Future e a Future pega e tem ideias brilhantes para desenvolver soluções de visão computacional inteligente lá na borda. E aí, mais uma vez, não deixa atrás, apesar de todos os desafios econômicos que nós temos no Brasil, mas não deixa nada desejado do que a gente está vendo lá fora. Esse é um exemplo. Tá? E aí, remetendo à questão da sua pergunta, eu acho que contribuição com relação à previsão de demanda, mais uma vez, eu tenho que citar aqui os smart meters, né? E aí o smart meter, a gente tem uma visão bem forte com relação ao que é o smart meter. O smart meter não é apenas, não, legal, eu tenho um componente de comunicação, onde agora eu fico mandando lá para a distribuidora o que está acontecendo lá no consumidor final. Ok, isso é interessante, tem um componente de tecnologia? Tem, mas ele atua de forma autônoma? Ele consegue, por exemplo, né, você falou sobre o mercado livre de energia, daqui a poucos anos ele já vai estar aberto para o consumidor final no Brasil, que já é uma realidade lá fora. Como é que uma distribuidora ela vai se distinguir da outra, ela vai realmente a outra quando tiver o mercado aberto? Talvez com o Smart Meter inteligente, eu, Alaor, como consumidor final, eu vou ter, imagina, olha só, Alaor, do jeito que você está consumindo a sua energia na sua casa, você vai ter um aumento de energia de tantos por cento. Talvez seja interessante porque talvez a sua geladeira ou a sua coisa ela não esteja atuando de forma ótima. Então você vai conseguir fazer leitura de harmônicos, você vai conseguir fazer algum tipo de telemetria e trazer isso para o consumidor final, tá? É um ponto muito importante, e até para a geração de aplicações. Então a gente gosta de dizer, por exemplo, que o Smart Meter ele vai ser exatamente um momento do iPhone atuar como um iPhone atua, né? Ou seja, o que é o iPhone? Ele não é apenas um telefone, ele tem uma série de aplicações que você coloca lá dentro e tira proveito dele. O Smart Meter pode funcionar da mesma forma e isso está sendo disruptivo. A gente começa a ver isso já nos Estados Unidos, em alguns lugares da Europa, mas dá para a gente tropicalizar, né? Eu sei que a gente é muito sensível a custo, mas isso vai gerar um diferencial gigantesco e trazer todo um ecossistema para isso, não só um diferencial para o consumidor final, mas para todos os parceiros que querem desenvolver soluções em cima do Smart Meter. Eu acho que esse é um dos maiores exemplos que eu posso compartilhar aqui com vocês. Ou seja, a inteligência artificial está ali eu ia falar nas duas pontas, mas são tantas pontas agora, né? Porque tem o gerador, né? Tem o consumidor, tem o produtor de energia que também é consumidor, enfim, vai estar atuando em praticamente todas as pontas mesmo da cadeia, né? Do ciclo aí da energia. E uma pergunta que eu queria fazer para vocês, eu acho que o André pode ajudar a gente aqui a responder, quais são as aplicações, os benefícios que a inteligência artificial, juntamente com o IoT, pode nos dar aí com relação à detecção e prevenção de falhas também, né, em infraestruturas elétricas e processos de campo, de operação, de um modo geral, assim, o que a gente pode esperar de futuro aí nesse sentido, André? Legal, Flávia. Muito boa pergunta. São inúmeras aplicações, mas eu vou citar duas aqui em particular, tá? Então, por exemplo, a gente pode utilizar a inteligência artificial junto com a visão computacional para fazer, por exemplo, interpretação automática de imagens para melhorar a manutenção das distribuidoras, né? Então, eu identificar, por exemplo, danos em postes, né? Rachaduras, alguma situação que possa, né, causar algum perigo aí para a população, né? E aí você pode fazer isso, essa captura dessas imagens aí para uma série de modais, então carro, drones, aeronaves, usar imagens também eventualmente imagens de nível de rua, né, que a gente chama de Street View, aí o Google, né, é uma ferramenta muito conhecida, enfim, em algumas situações até imagens de satélite pode ser usadas, né, então
você tem muita aplicação nesse sentido. Tá? E um outro exemplo também é a questão para usar a inteligência, aplicar a inteligência artificial e a visão computacional para melhorar a segurança, né, do profissional que trabalha na companhia de energia. Né? Então, aquele profissional que está em campo, por exemplo, fazendo algum reparo, alguma manutenção em algum equipamento da distribuidora. Tá? Então, a gente sabe que é necessário a utilização de EPIs, né, para que esse profissional esteja protegido. É necessário que esse profissional ele siga procedimentos operacionais, né, até para sua própria integridade física, né, sua segurança. Então, ele tem que utilizar aí bota, capacete, luvas corretamente, ele tem todo um procedimento aí, tem um passo a passo para ser seguido. E a gente sabe que muitas vezes, né, por N motivos, existem falhas nesse processo, né, ou há um uso incorreto dessas EPIs. Então, a gente já tem um grande caso aí de uso, que é uma solução que ela identifica automaticamente essas não conformidades em ações de campo e a não utilização incorreta de EPIs, tá? Uma vez que essa nossa cliente, essa distribuidora de energia, ela filma todos os atendimentos, né, que ela realiza em campo. Né? Então, desde o momento que o carro sai da base operacional, né, até o momento que esse carro volta, né, as ações são filmadas. Então, em média, aí, 8 a 10 horas de filme, tá, em cada um dos automóveis. E a gente está falando milhares de automóveis, né, uma grande empresa, que filmam e que até então, sem uso desse tipo de tecnologia, era humanamente impossível fazer análise de 100% desses vídeos. Né? Por mais que ela tivesse uma equipe que ficava olhando esses vídeos, era apenas uma base amostral pequena que era analisada. Tá? Então, a gente desenvolveu todo esse sistema. Então, hoje a varredura é possível, né? E aí a utilização tanto de inteligência artificial, visão computacional, quanto a computação na borda, né, que é o Edge Computing, que vai nessa linha do IoT, né, que a gente estava falando. Então, no final das contas, é a tecnologia, né, salvando vidas, né, uma vez que com o evento, né, de segurança, né, que pode causar, né, algum risco aí para o colaborador, ele pode ser evitado aí imediatamente. Me permite complementar aqui, o Ed? Claro, por favor, Alau, fica à vontade. Desculpa interromper, mas eu queria pegar o gancho até para compartilhar a evolução. Então, veja que o André comentou, né, através de visão computacional, os vários casos de uso. Qual era o desafio, né? O desafio, principalmente do André lá na Future, que certamente ele tinha. Ele tinha que ter toda a equipe dele, pegando a imagem, fazendo por parte. Então, deixa eu ver aqui, identificar, ele chama de rotular, né? Tem que rotular onde é que está o defeito, treinar essa rede. Então, era um trabalho manual exaustivo, né, para ele poder ter uma rede com uma acurácia extremamente alta, para poder ter um retorno bacana, positivo lá para o cliente final dele. Então, tinha um trabalho hercúleo para poder fazer isso, era um trabalho de preparação do dado para poder fazer a inferência. Isso é o que vinha acontecendo, né, André, há bastante tempo. Eu estou falando de imagem. Aí depois ele fala de vídeo. Então, em vídeo, aí já é um outro animal, né? Já é um outro problema de maior escala. Então, quando a gente fala de vídeo, então você tem que pegar aqueles vários pedaços, os chunks, e ver o que está acontecendo lá quando faz a varredura do drone, ou as 8, 10 horas de coleta de câmera, que o André comentou. É um desafio muito gigante. Só que nesse meio do caminho, recentemente, o que aconteceu? A inteligência artificial generativa. Então, lá veio todo o conceito lá do Transformer. Então, a forma como se faz hoje, ela mudou completamente. Então, agora esse modelo, você não precisa mais fazer rotulação, anotação do dado. Ele faz isso de forma automatizada, sem um pré-treino. Não só na imagem, mas no vídeo. E a gente tem ferramentas da NVIDIA que a gente disponibiliza exatamente para quê? Para poder tirar proveito disso. Então, imagina você pegar o vídeo de 10 horas e saber se teve algum problema lá, por exemplo, de crescimento vegetativo, ou o operador que está sem o equipamento, o EPI correto.
e você fazer essa varredura em 10 horas, sem nenhuma intervenção humana, e ele detectar e dizer aonde que estava o problema, quando aconteceu, isso de forma automatizada. Olha o quanto que isso evoluiu do ponto de vista computacional, de tecnologia e do uso da inteligência artificial na borda. Então, só queria complementar para exemplificar o contexto aí que o André trouxe para a gente. Queria aproveitar também o gancho do Alaor e perguntar sobre a interface humana para lidar com toda essa tecnologia, né? Como é que, assim, as pessoas estão preparadas, né? Dentro desse cliente, por exemplo, que o André comentou, assim, se treinam essas pessoas, qual que é a demanda de conhecimento que se exige, né? Dessas equipes internas das concessionárias, enfim, das empresas de energia, para lidar com essa tecnologia. Isso a gente chama de... Flávia, Fala, André. Vai lá, Laura. Eu vou falar que esse é o reforço de aprendizado com feedback humano. Isso já acontece, é essencial. Então você precisa do expert no assunto, aquele que trabalha no dia a dia, ele sabe, ninguém melhor que ele sabe o que ele está fazendo, mas ele vai tirar proveito da inteligência artificial para que isso seja feito de uma forma mais rápida, tá? E com maior acurácia. Então precisa sempre do feedback dele, né, para ele poder estar realimentando e trazendo, tirando o maior proveito. Mas tem uma próxima etapa. Agora eu botei isso através também de multi-agente. Então você vai também ter o feedback humano e o feedback automatizado. Então vai ter essas duas coisas e o profissional ele vai ter que estar preparado para esse novo momento, tá? Isso é algo que já está acontecendo. Isso é a realidade. Exato. Fala, Complementando aqui o Alaor, o papo está tão bom que está todo mundo, né, querendo aí falar e tem vários insights. Complementando, a Alaor foi perfeito aí na visão aí dessas tecnologias e do feedback para o usuário, e esse era um dos pontos que também eu ia mencionar, né? No final do dia, a gente está falando de pessoas, né, Flávia, que vão utilizar a tecnologia, vão operar essa tecnologia e depois vão se beneficiar dessa tecnologia, tá? E muitas vezes essas pessoas elas precisam estar tranquilas, né, e seguras para que elas ajudem, né, nesse processo de treinamento, né? Por mais que sejam ferramentas que cada vez mais vão ser praticamente autônomas, né, nessa fase de treinamento, né, que o Alaor mencionou, tá? Por exemplo, a gente aqui na Future, a gente já tem muita tecnologia no-code, né, ou seja, onde não é necessário o desenvolvimento, né, de código, não é necessário mais o desenvolvedor, em muitos casos nem cientistas de dados, que o próprio usuário final, que conhece muito do problema, ele consegue treinar uma IA para fazer, por exemplo, a interpretação de imagens lá da EPI, né, da não utilização da EPI ou de algum procedimento feito em campo. Mas o fato é que esse profissional, que é o especialista, que é o que sente a dor, né, ele e vai continuar a ser muito importante nesse processo, né? Claro que ações, né, atividades operacionais, elas cada vez mais vai ser menos necessária, tá? Então, atividades operacionais elas vão ser obsoletas, né? Vão se tornar obsoletas cada vez mais rápido, né? Por outro lado, empregos, né, cada vez mais qualificados vão ser demandados por essa indústria toda que a gente está falando, né? Desde, né, aqui especificamente do setor elétrico, quanto de tecnologia, tá? Então, mas essas pessoas elas precisam estar engajadas, elas precisam estar seguras nesse processo, né? E não achar que daqui, por exemplo, a um ano elas não vão ter mais emprego, porque, né, não vai ser mais necessário, porque a IA vai substituir essas pessoas, tá? Então, esse é um trabalho também que a gente faz junto aos nossos clientes têm feito esse trabalho também junto a esses profissionais mais operacionais para dar segurança para os mesmos de que a tecnologia veio para somar, né? E esses profissionais, eles vão passar a executar atividades, digamos, mais nobres ou mais relevantes para a empresa do que simplesmente executar tarefas operacionais que podem ser feitas pela máquina.
Ou seja, né, André, a gente tem historicamente, né, desde a da Revolução Industrial, a gente tem esse dilema, né, da sociedade de pensar que a máquina em algum momento substituiria a ação do homem, né, e a gente vê que ao longo dos anos a tecnologia avançou, a industrialização avançou em várias etapas, mas o homem continua lá com o seu papel, operando e criando outros cargos, até mesmo de gerenciamento, de gestão dessas ferramentas, né, desse trabalho todo. E na IA, o que a gente tem visto, né, com a IoT, com a IA, não é diferente, né? Nós abordamos aqui, ambos falaram sobre a questão da segurança, né, EPIs ali, e também a gente tem outro ponto, né, que é bastante preocupante quando a gente trata sobre a questão da inteligência artificial, que é sobre a segurança cibernética, né? Então, eu gostaria de perguntar aqui para o Alaô, e caso o André também queira contribuir, porque tenho certeza que isso é um tema que permeia a atividade cotidiana dele, né, de vocês dois, na verdade, é como as preocupações relacionadas à segurança cibernética estão fazendo parte da implementação dessas ferramentas de IoT e de IA. Isso está presente, está sendo considerado, né? Então, há realmente uma segurança de que isso será feita e não trará prejuízos, por exemplo, para as empresas, seus bancos de dados, informações, né, precisas da empresa, que eventualmente podem se perder aí com toda essa troca de informações. Como que é feito isso hoje? Legal, Ed, a tua pergunta é realmente por conta aí da junção do IT do IoT com a inteligência artificial. Então, cada vez mais a gente vê a junção do IT com o OT. Ou seja, então, no final do dia, quem está tomando conta lá, que vivia só no seu mundo, no seu silo lá de tecnologia da informação e a parte de segurança para tecnologia de informação, então aquele time agora tem que se preocupar que eu tenho um componente digitalizado lá na borda, lá no OT. E como é que eu vou proteger esse equipamento que está lá exposto lá na borda, perto de uma subestação, perto lá de uma escada da vida, como é que eu vou proteger esse equipamento? Porque uma vez que ele entra, ele faz um ataque lateral, entrou na rede e aí ele faz o estrago que ele quiser. Então a gente vê a questão de, obviamente, criptografia, tá? E a criptografia a gente tem que falar nos três estágios da criptografia. Então quando ela está lá em descanso, então legal, eu armazenei, eu vou criptografar o dado armazenado. Tem várias tecnologias lá de longa data que trazem isso. Então quando você faz o tráfego da informação, então, através da criptografia, você faz esse caminho para quem não tem o man in the middle lá, pegando a informação. Também tem várias tecnologias já de longa data, já sedimentadas, utilizadas, mas tem uma coisa nova. É na hora que eu utilizo o dado. É o dado em uso. E aí vem um conceito relativamente novo, que é o de computação confidencial, que é exatamente para esse momento. Porque quando eu chamo a aplicação para utilização, eu estou jogando, é um pouco mais technique, mas vocês vão entender. Eu pego a aplicação e trago ela para a memória. E aí, como é que eu protejo quando ela está utilizando em memória? Então, tem esse conceito novo de computação confidencial, e a gente trouxe isso implementado dentro das nossas plataformas, dentro das nossas GPUs. Para quem não sabe que a GPU é o que a gente chama de unidade de processamento gráfico, né? Que muitas vezes nem é só uma saída gráfica, mas onde eu tenho poder de processamento dentro da GPU, e quando você utiliza dentro da aplicação, né, para fazer lá a inteligência artificial próxima ali da borda, eu tenho que estar protegendo esse dado quando ele está em uso. Então, essa é uma forma que a gente se preocupa nessa questão de criptografia. E, obviamente, a questão dos ataques, né, dos ransomware, também é uma preocupação muito grande. O que a NVIDIA ela traz em termos de plataforma? Nós temos o que a gente chama de um cérebro, que é onde a gente treina essa rede neural para detectar comportamentos anômalos. Então, o André é um usuário da corporação, ele começa a utilizar um IP diferente, ele tem alguns acessos diferentes. Opa, aquilo automaticamente vai gerar para mim, que sou da TI, um red flag, falar, o André está com um comportamento anômalo, vamos isolar a rede dele e detectar se realmente foi um ataque ou não, ou se realmente ele está fazendo alguma coisa que não é o tradicional. Fazendo uma analogia muito direta, o que a gente vê, por exemplo, no uso de cartão de crédito, né? Quem já não viajou e esqueceu de anunciar ao banco que você ia utilizar ele fora daquela área, opa, o cartão vai lá e bloqueia. Por quê? Porque você teve um comportamento anômalo. A gente traz isso para o setor elétrico e é mais ou menos da mesma forma. Então, você tem ali o cérebro, que é uma plataforma que a gente chama de Morpheus, para ser treinada. Então, ela não necessariamente está na borda, mas eu tenho componente lá desse OT
onde ali sim ele vai ter que estar, né, fazendo a inferência utilizando esse Morpheus. Tem tecnologia que a gente chama de Bluefield, DPU, que eu não vou entrar no detalhe aqui com vocês, que aí sim ele está fazendo em tempo real e verificando se tem algum comportamento anômalo e o que ele precisa fazer para não ter uma escalação de privilégio, um ataque lateral e assim por diante. Então isso é uma preocupação muito grande por conta dessa fusão do IT com o OT. Legal, bacana. Trazendo aí mais lenha para essa fogueira, né? Eu vou generalizar aqui e falar questões relacionadas à regulamentação da utilização de inteligência artificial, né? Então, quando a gente fala de segurança, né? Quando a gente fala de privacidade, LGPD, como a gente está falando de tecnologias muito inovadoras, de estado da arte, novas para a grande maioria da população, a gente está falando que elas, né, ainda não estão completamente, o seu uso não está completamente regulado, né, pela legislação existente. Né? Não se assustem, isso é absolutamente natural. Normalmente, a evolução tecnológica ela sempre vem antes da legislação, da regulamentação. Né? Não tem como a regulamentação prever algo que não existe ainda, né? E ela vai atuar, obviamente, quando existe a demanda, e nesse caso a gente está falando aí de demanda relacionada à segurança de informação, né? A aplicação correta da IA, e toda a questão da confidencialidade e da utilização desses dados e para quais fins. Né? Então, essa questão de regulamentação da IA, ela é nova mesmo nos países que lideram o desenvolvimento dessas tecnologias. Então, vamos lá, de novo, pegar os Estados Unidos como exemplo, né, já que é o berço dessas tecnologias. Tá? Os Estados Unidos ainda estão trabalhando em cima da regulamentação da inteligência artificial. Né? Então, alguns estados estão mais avançados, tá? Então, o estado de Virgínia, o estado do Colorado, tá? Mas a própria Califórnia ali, né, do Vale do Silício, está havendo muita discussão em cima do que pode e do que não pode ser feito, né, em relação à aplicação de inteligência artificial, e do que pode, como pode. Né? Então, eu gosto de fazer um paralelo, que imagina, né, aquela época que o carro foi desenvolvido. Tá? O carro, quando ele foi o automóvel, né, quando os primeiros automóveis começaram a circular nas ruas, a população ficava apavorada, né? Porque o carro vai atropelar as pessoas, né? Quem é que dirige o carro? A pessoa sabe dirigir, né? Você tinha poucos automóveis, né? Disputando espaço com pedestre, né? Com carroças, com cavalo, né? Você não tinha ruas apropriadas, não tinha, obviamente, estradas, né? Então, depois que o carro, de fato, né, foi desenvolvido, começou a ser utilizado, é que criou-se, né, carteira, né, nacional de habilitação, né, a questão de autoescola, né, sinais de trânsito, né, todas as leis de trânsito, etc. Então, se a gente for comparar a inteligência artificial com o automóvel, é exatamente, né, nesse momento que a gente está lá. As primeiras soluções de IA estão sendo utilizadas já de forma massiva, né? Você não tem aí uma carteira nacional, né, de habilitação ou equivalente, né? Você ainda não tem uma legislação ainda totalmente definida, né? Quem é que está usando? Como está usando? Né? Então, é como você estivesse dirigindo o carro onde não há carteira, não há autoescola, não há lei de trânsito, não há rua, não há sinal de trânsito, está todo mundo usando ali carro. Né? Então, é mais ou menos isso que está acontecendo com a inteligência artificial hoje. Tá? Mas, de novo, isso é absolutamente natural, toda tecnologia revolucionária segue esse caminho e as instituições, né, os órgãos governamentais têm trabalhado muito nesse sentido, né, de acelerar esse processo de regulamentação da IA, para que a gente consiga extrair o máximo de potencial dessas tecnologias, né, e não exista risco, né, na utilização das mesmas.
Legal, André. E eu queria tocar numa outra questão aqui, que também pode ser polêmica, né? Depender da resposta de vocês também, que é a relação da inteligência artificial com o consumo de energia, né? Porque ao mesmo tempo em que ela promove muita eficiência, né, aumenta a produtividade, tende a provocar aí uma eficientização dos processos e tudo mais, ela também é uma grande consumidora de energia, ela deve demandar cada vez mais energia para o seu funcionamento mesmo, né? Então, acaba, não sei se eu estou falando alguma bobagem, mas acaba sendo uma faca de dois gumes também, né? Como, no final das contas, o que vocês imaginam aí de saldo para o uso da IA, né? Positivo, negativo, do ponto de vista energético? Flávia, esse é um tema muito interessante, né? Porque a gente ouve muito esse debate, né, de que a IA ela consome muita energia, principalmente durante o teu processo de treinamento, né? Então são necessários data centers para armazenar aí, quantidades enormes de dados, né, para esse treinamento, né? E esses data centers consomem muita energia. Então, em todos esses eventos aí que eu e o Laura estivemos aí lá nos Estados Unidos, esse era um tema que era muito abordado também, qual vai ser o aumento de consumo em nível global que a IA vai trazer, né? E aí, não só as empresas de energia, né? Mas todos os outros setores, eles vão ter que se adequar e equalizar essa questão do consumo, né? Da demanda versus a capacidade de geração e distribuição dessa energia, né? Inclusive, já tem se falado muito de voltar a se utilizar de forma massiva, aí, por exemplo, a energia nuclear, né? Outras fontes aí, renováveis também de energia. Nesse ponto, o Brasil tem um diferencial competitivo, né? Dado o percentual, né, de energia limpa na nossa matriz energética, ser muito acima da média do que esses países aí que hoje estão liderando, né, a corrida tecnológica, enfim, né? Mas, por outro lado, né, a inteligência artificial, a aplicação da inteligência artificial vai trazer muito mais produtividade e eficiência para todos os setores, né? E aí, no final das contas, literalmente, esse saldo vai ser positivo ou negativo? Ou seja, a IA vai fazer com que se consuma menos energia, com aumento de produtividade e eficiência, ou não, né? O fato de requerer muita energia para treiná-la vai fazer com que, na verdade, a IA consuma mais energia do que ela possa retornar. Esse é um tema polêmico, tá, Flávio? Esse é um tema aí que foi muito debatido nesses eventos aí nos Estados Unidos, tá? Isso vai depender muito de como a tecnologia, na minha visão, tá? Como a tecnologia vai ser aplicada nos próximos anos, tá? É claro que já existe aí as novas gerações, né, de GPUs, o Alaor pode depois até me complementar, elas são muito mais eficientes em termos energéticos, ou seja, elas demandam muito menos, consomem muito menos energia, tá? Para o treinamento de modelos de IA, tá? Então elas conseguem ser muito mais eficientes nesse processo, tá? Então existe essa busca, né? Esse objetivo de fazer com que, sim, a IA, no final das contas, traga uma maior eficiência energética, uma utilização racional e eficiente, tá? Do que o contrário, tá? Mas eu acho que o Alaor pode trazer aí mais detalhes aí. Eu vi lá, a gente viu, né, Alaor, lá na Distributec, o JJ falando sobre esse tema, foi muito interessante. Então, Alaor. É exatamente isso. Vou só exemplificar. E as duas verdades, né, as duas afirmativas, elas são verdadeiras, né? Então, no final do dia, tá, Flávio, eu chamo de cobertor curto. Não tem como. Então, para vocês terem uma ideia, se você pega um data center hoje, tradicional, pega um rack, né? Você pode exemplificar um rack. Então, um rack tradicional de aplicações que tradicionalmente são utilizadas, seja para web, seja para lá o que for. Olha, eu vou chutar para cima. Hoje, um rack, ele utiliza ali 15 kilowatts. Um rack. Aplicações tradicionais. Com o advento da inteligência artificial generativa, o que eu estou falando aqui? Geração de tokens, é exatamente isso que a gente está comentando aqui, e aí existem 3 leis de escala que eu já posso comentar com vocês.
Mas vamos continuar o exemplo. Então, quando eu passo para essa fábrica de IA, que é esse novo conceito, então eu tenho que sair do modelo tradicional. Eu tenho que pensar em fábrica de IA. Fábrica de geração de token até a utilização desse token como inferência. Os 15 kW de um rack, agora eu passo para 120 kW em um rack. Fala, caramba, aumentou drasticamente. Sim, aumentou drasticamente. Só que eu diminuí a quantidade de poder computacional para aquela geração de token, onde eu tinha hacks, eu coloquei num hack só, e aí vai ao ponto do que o André fez no comentário dele. Então agora eu preciso utilizar menos poder computacional para gerar um token ou para fazer inferência de um token. Em contrapartida, a demanda por token, por nós usuários finais demandando token, vai aumentar. Consequentemente, vai precisar de mais poder computacional, um data center com mais poder computacional. E aí eu acho que o Brasil ele tem uma posição realmente de protagonismo e de vanguarda por conta das energias renováveis, né? Então, seja eólica, solar, eu acho que a gente está numa posição frente ao globo de destaque, e eu acho que a gente tem como tirar muito proveito disso, né? Isso vale para todo aí o GTD, é um grande diferencial do Brasil em contrapartida a esse cenário global, tá? Meus 2 Perfeito. centavos. Alô, e é exatamente sobre esse assunto, né, que é a próxima pergunta e última, já estamos passando aqui de 50 minutos, né, da nossa conversa, bastante interessante, esse tema que eu queria abordar sobre a questão da integração das energias renováveis, né? De que maneira a IA, a IoT estão contribuindo para a inserção dessas novas fontes no sistema elétrico brasileiro? Quais esses desafios, quais as soluções que essas tecnologias têm trazido aí para o nosso mercado? Acho que os maiores desafios é com relação aos recursos energéticos distribuídos, né? Então, agora, onde antes você tinha unidirecional, né? Lá da geração, transmissão até o ponto final, era de uma direção só, agora não. Agora eu tenho na casa, eu tenho o carro lá elétrico, eu tenho lá o painel solar, e aí? Essa energia está voltando para a rede. E as distribuidoras, elas não têm visibilidade, né, até então, do que está voltando para a rede, como fazer o melhor balanceamento dessa carga. Aí eu remeto lá, alguma das abordagens que a gente traz como diferencial para isso. É o Smart Meter, porque agora você vai conseguir ter em tempo real quanto que pode ser, está sendo consumido ou não. Já falou um pouquinho do Smart Meter. Eu vou para um outro lado agora. Eu consigo fazer previsão de demanda, por exemplo, com ferramentas de IA ao longo de 15 dias ou 30 dias antes de um evento acontecer, onde eu faço a simulação do tempo e do clima. Tem uma plataforma da NVIDIA que chama-se Earth-2, exatamente com esse propósito. Então, imagina, eu com uma antecedência de médio e longo prazo, eu consigo antecipar quando é que vai ter um evento, né? Lembra o que aconteceu, infelizmente, lá no Rio Grande do Sul, o que todo ano acontece lá na Califórnia. Eu consigo ter uma predição, sabendo que vai ter um evento anômalo, um outlier, um evento anômalo desse, eu consigo detectar e prever. E mais do que isso, eu consigo fazer isso numa micro-região. Não estou falando de 15, 30 quilômetros. Eu estou falando de 1 metro, 2 metros. Ou melhor, 1 quilômetro, 2 quilômetros. Eu consigo ter essa visibilidade e trabalhar preditivamente nesse cenário. Isso é algo que só a inteligência artificial consegue trazer e disponibilizar por conta, né, desse balanço das energias renováveis, a questão da volta da energia para a rede. Então, esses são alguns exemplos de como a tecnologia ela ajuda. Acho que o André, se quiser complementar, né, André, esse desafio aí da GD, ele tem permeado todos os debates, né, principalmente no âmbito das distribuidoras, os grandes eventos brasileiros, eu creio que internacionais também, abordam esse tema, né, esse desafio aí adicional para as distribuidoras. Se quiser complementar esse tema. Claro, Ed. Eu acho assim, resumindo aqui, os próximos 10 anos vão ser muito diferentes dos últimos 10 anos, né? Então, no que tange a GD, então essa questão da previsibilidade, né, de você conseguir aí ter essa demanda, né, e versus, né, o que você vai colocar no sistema e como essas empresas, né, todas elas vão se adequar a ter essa informação, né, ter esse conhecimento muito preciso, né, com o uso da IA. Isso vai assim, ser uma
uma mudança assim, no setor, né, vai permitir, em termos de planejamento, em termos, né, de predição, aí, realmente situações, né, e estratégias que até então sem a IA não eram possíveis. Tá? Então, de fato, aí a gente está vivendo essa revolução. É um privilégio, né, por esse lado. Né? A gente aqui, eu e a Laura, a gente trabalha com esse tipo de tecnologia, mas a gente também consome, né? Todos nós somos consumidores de energia no final do dia. Então, ver isso se traduzindo em benefícios, né, e impactando aí ao maior número de pessoas possíveis aí do setor elétrico, isso daí realmente é uma grande realização. E no caso aqui da Future, posso falar que é um dos nossos propósitos, né? É democratizar o uso da inteligência artificial e levar seus benefícios para todos. Legal, André, Alaor. Queria agradecer a presença de vocês. A gente passou até, né, do tempo aqui previsto. Mas já? Pois é. Passou rápido, né? Tava boa, né? Tava boa. Passou rapidinho. E é um tema muito legal, né? Um tema que acho que todo mundo tem o mínimo contato, pelo menos ali com o ChatGPT, né? Já tem um comecinho ali do que é inteligência artificial. E acho que os primeiros contatos que a gente tem são assim, já de cair o queixo. Você fala, não acredito que ele faz isso. Pois é, imagina os níveis mais avançados de IA que vocês aí têm acesso. Enfim, é muito espantoso e incrível também, né? Então, eu queria agradecer a participação de vocês, um pouquinho do conhecimento que vocês conseguiram compartilhar aqui com a gente, com quem está assistindo ou ouvindo, né, a gente. Quem tiver alguma dúvida que a gente não tenha perguntado aqui, o pessoal que está nos acompanhando, quiser mandar depois, né, a gente encaminha para o Alaor, para o André, e eu tenho certeza que eles vão ficar felizes em responder, né, vocês. E queria agradecer mais uma vez e passar aqui para as considerações finais, Alaor, se você quiser, enfim, comentar alguma coisa que a gente não tenha falado aqui, ou se despedir aí, passo a palavra aí para você, viu? Não, assim, as possibilidades são infinitas. Eu acho que a gente está num momento maravilhoso da inteligência artificial, principalmente a generativa. É um momento extremamente excitante. E agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Fico aí à disposição. E, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Nós que agradecemos, né? E vamos passar também a palavra aí para o André, que igualmente contribuiu bastante aqui com o nosso debate. Por favor, André. Obrigado, Ed. Queria agradecer mais uma vez aí o convite seu e da Flávia, a presença aqui do Alaor, parceiro aí de longa data. E a minha mensagem final, basicamente, é mostrar a todos que a IA, no final do dia, ela traz mais benefícios do que riscos. Né? Então, acho que essa é a mensagem final. Sempre quando tem uma nova tecnologia, as pessoas às vezes ficam, né, um pouco receosos da sua utilização, dos impactos, dos riscos que ela pode trazer. Mas nesse caso aqui, a gente quer mostrar que os benefícios superam muito mais esses riscos. Tá? Então, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Obrigada, André, mais uma vez, Alaor. Foi um prazer enorme tê-los aqui. E vamos pensar aí no próximo tema, uma continuidade desse tema, né, para a gente falar futuramente. Tenho certeza que vão surgir várias dúvidas de quem está ouvindo a gente, assim como atualizações aí da parte de vocês também, né? Então, eu queria agradecer também quem está acompanhando a gente, né? Obrigada aí pela audiência, está acompanhando aqui nosso episódio. E se você que está nos ouvindo ou nos assistindo gostou da conversa, avalie o episódio, não se esqueça de favoritar o nosso podcast na sua plataforma preferida para não perder as próximas discussões sobre o setor elétrico. Muito obrigada e até a próxima.